A paz do Senhor Jesus. Quem fala com vocês é o irmão Maico. E sou um grande admirador do Conjunto Voz da Verdade, como milhares de pessoas por este Brasil, né? É aí um conjunto que tem abençoado muitas pessoas, muitas vidas que já não estão aqui mais e outras que já estão aqui. Mas são milhares de pessoas que se converteram através dos louvores desta banda tão querida pelo Brasil, né? Mas essa semana, acho que no dia 2, né, do dia 2 ao dia 3, eu até postei um vídeo da irmã Célia, nossa querida irmã Célia, né? Que era uma das 4 filhas do pastor Fred Moisés e da irmã Isa Moisés. Ela veio a falecer e pegou toda a comunidade evangélica e principalmente os fãs do Conjunto Voz da Verdade de surpresa, né? Ninguém estava esperando por isso, porque até então não tinha sido anunciado nenhum tipo de enfermidade que ela estava enfrentando, né? Mas, infelizmente, a irmã Célia veio a falecer e nós ficamos em choque, né? A irmã Célia Moisés é a mãe da nossa querida cantora Lilian Paulilo Moisés, né? E ela tem a outra filha, a Sheisa Paulilo, e era muito querida por todos nós. Assim como a Lilian, né, e como a Célia, a Sheisa não fazia parte do conjunto, então muitas pessoas pode ser que dos fãs, na verdade, não conheçam ela, mas a Célia tem outra filha também, que é a Sheisa. Mas a Lilia já era uma pessoa, uma figura pública, né? Uma pessoa muito querida pela banda Voz da Verdade, que veio a falecer se não for engano meu, em 2010, um problema hereditário, né, da família paterna dela, que foi um transplante de fígado e ela veio a falecer naquele dia, que foi realmente um baque muito grande para toda a comunidade evangélica. Foi bem noticiada também, porque Lilian era uma pessoa muito conhecida e ela que resolvia todos os problemas do Conjunto Voz da Verdade, porque ela era advogada, ela que resolvia toda a burocracia. E com a morte da irmã Célia Moisés, veio algumas coisas à tona. Eu até achei estranho, na verdade, porque eu acompanho todos eles e eu vi a pastora Rita de Cássia Moisés, que é a esposa do José Luiz, postando no dia da morte dela, postando fotos dela. Ela postou uma foto e falou assim: aqui sou eu sem filtro. Todos nós sabemos, né, que eles são muito vaidosos, não só a família do pastor José Luiz, como todo mundo, mas a família do pastor José Luiz já é mais estrela, vamos dizer assim, né? Eles gostam de estar mais na mídia, tem os seus Instagram já com números maiores, porque eles começaram com isso primeiro, né? Tem a Lídia Moisés, que é a mais conhecida deles, né? E por aí vai. Mas o que me pegou de surpresa foi que hoje, dia 5 de dezembro de 2024, a Sheisa veio à tona. E eu quero ler para vocês algumas notas que ela colocou nos seus stories do Instagram. Eu quero deixar todos os fãs do Voz da Verdade cientes do que está acontecendo, do que aconteceu desde a morte da Lilian, né, e até agora com a morte da irmã Célia Moisés, né? E eu quero ler para vocês, começar lendo para vocês aqui o que ela deixou, o que ela escreveu no seu story do Instagram. Ela começa assim: eu agradeço todos que estiveram lá presentes na despedida da minha mãe. Ela era uma pessoa maravilhosa. Conversamos muitas vezes sobre a morte e onde ela queria ser velada. Ela queria estar com as pessoas que a amavam e ela amava. Minha mãe era da paz. Nunca quis guerra com ninguém. Quem não gostava dela está podre por dentro. E eu estou tranquila que ela descansou. Não tem mais dor, não tem mais doença, não tem decepção. E não precisa mais conviver com a maldade do ser humano mais. Ela não tinha maldade. Era uma criança pura. Acreditava nas pessoas. Esse era seu dom, a inocência. Que muitas vezes a prejudicou, mas a fez diferente de muitos. Próximo aqui, vamos ver. E ela continua: e sobre quem não se importou com a morte da minha rainha, eu não me importarei com a morte deles também. Darei o mesmo desdém, e eles vão sofrer muito mais do que eu, porque eu sei lidar com a morte, já vivi muitos lutos. Já eles não. Não superam um acidente de carro, que foi aquele acidente que a Lídia teve, e ela sempre reprisa, né,
esse mesmo acontecimento na vida dela, foi um acidente no domingo de Páscoa, né? Imagine uma morte. A conta chega para todos, fiquem tranquilos, espero estar viva para saborear isso. Essa sou eu, nada igual à minha mãezinha, mas para eles. Eu sou o que eles merecem. Nunca sangre em tanque de tubarões. Essa é a minha dica do dia. Não mostre sua fraqueza para quem a deseja assistir. Agradeço ao Carlos, a família, por ter dado uma casa para ela morar. Olha só, o pastor Carlos. Homenageando ela várias vezes. A pastora Liliane também homenageou ela muitas vezes. Né? A irmã Beth, a pastora Beth, a Beth, que era a melhor amiga dela, era a Célia. Então, creio que ela deve estar sofrendo bastante, né? Darem amor para ela sempre. Cuidaram do velório dela junto com o meu primo Paulo e Renata. Paulo é o filho da Elizabeth e a Renata é a nora, que é a esposa do Paulo, né? Que é o mais amoroso e cuidador desta família. Cuidou de todos. Cuida de mim neste momento. Ele é sensacional. Ao Dandinho e a Cris, que é os filhos do pastor Carlos Moisés e da pastora Liliane Moisés também, pelo carinho no hospital. E aos vizinhos da minha mãe que cuidaram dela no hospital até o fim. E aí meu marido que esteve ao meu lado. Obrigado, sou eternamente grata. Quero deixar claro algumas coisas aqui. Nunca tive problemas com a família da minha mãe, exceto com a família do José Luiz. E tive porque eles tinham problemas com minha mãe e minha irmã. Nunca foi comigo. O dia que eu decidi não ouvir mais eles falarem mal delas, eu virei um monstro. E hoje sim, eles têm todo o direito de me odiar, porque eu faço questão disso. Eles nunca tiveram motivos para falar da Lilian e da minha mãe, mas falavam muito. Então eu dei motivo para eles odiarem a pessoa certa, eu. Não preciso do amor deles e não quero. Eu queria só que eles respeitassem a minha mãe e irmã como não a fazem, então eu não respeito eles. Simples assim. Espero que a descida deles para o inferno também seja de executiva. Se minha mãe estivesse viva, estaria me ligando e falando: deixa Deus tratar. Desculpa, mãe. E aí, em seguida, ela postou alguns vídeos, né? Nos store, comentando sobre tudo isso, né? Falando que a Lilian não dava certo com a Lídia, ou a Lídia não dava certo com a Lilian, e que a Lídia tá gravando agora, que a Lídia tá numa edição especial, né? Cantando alguns hinos do Voz da Verdade. Inclusive, ela cantou o hino da Lilian, porque os fãs sempre pediram, mas ninguém sabia do que tinha acontecido. Parece que esse problema, não, ela disse nos store que fizeram a mesma coisa no velório da Lilian também. Né? Não sei se eles não compareceram, porque pelo que eu entendi, eles não compareceram no velório da irmã dele, Célia Moisés. E a Lídia gravou a música Sem Você Não Dá, que é um sucesso, um dos maiores sucessos do Voz da Verdade, na voz da Lilian, composição da Lídia, com o primo dela, Samuel Moisés, que é o filho do pastor Carlos Moisés. E ela regravou essa música e a Sheisa deixa bem claro que ela gravou isso não foi porque ela gostava da Lilian, foi por causa dos likes. E a gente sabe que a família do pastor José Luiz gosta disso mesmo, eles gostam de mídia, eles gostam de like, quem segue eles sabe, né? Mas o que me deixou intrigado foi que eles separaram, muita gente não entende, muita gente acha que o problemático dessa família sempre foi o pastor Carlos, mas a Sheisa deixou bem claro que não, o pastor Carlos foi o que deu a casa para a Célia, né? Tanto é que tanto a Célia quanto a Beth congregam com o pastor Carlos. E só o pastor José Luiz que foi morar em Sorocaba e decidiu sair para longe, né, de todo mundo. E então assim, todo mundo ficou sem entender o que havia acontecido, por que eles separaram, né? A gente já escutei inúmeras histórias, mas eu não sabia realmente se era verdade. Não cabe contar aqui, porque não tem como a gente estar provando, lendo para vocês. Mas tudo indica, pelo que a Sheisa falou, que o problema realmente foi da família do pastor José Luiz. E eu acho muito triste, meus irmãos. Acho muito triste porque é uma banda que fez muita história, né? E a gente tem acompanhado muita podridão do meio gospel, né? Muita podridão. Essa semana do Kemuel que saiu aí, coisas absurdas, né? Do Diante do Trono e agora da família do Voz da Verdade. É muito triste ver tudo isso.
É uma banda que gravou seu primeiro LP em 1979 e ali estava o Carlos, estava o José Luiz, estava a Elizabeth, estava a Célia, estava a Isa Moisés, né? Como os principais, né? Tanto é que eles estão até na capa. E nos backing vocals estavam outras pessoas, tanto a pastora Rita quanto a Liliane Moisés, pastora Liliane Moisés, que é prima do pastor Carlos, que é casada com o pastor Carlos, né? Mas é uma pessoa também maravilhosa também, uma pessoa que realmente acolhe a família dela, eu acompanho ela também. É uma pessoa excepcional, a pastora Liliane. Já vi eles também, ela, mais o pastor Carlos Moisés. Já vi toda a banda, inclusive a Lilian, que é maravilhosa, era maravilhosa, né? E a gente fica surpreso, meus irmãos. Eu fico muito surpreso com tudo isso que eu li aqui, e pelos os vídeos, ela falou muita coisa nos stories. Então, por que que deu para entender o porquê que a banda separou, né? É o estrelismo. Infelizmente, para quem acompanha a família do pastor José Luiz, já percebe o estrelismo ali, né? Esse meio que eles quis agora meio que puxar o coach pro lado deles, né? Eles estão fazendo meio coach, que é o esposo da Rebeca, que eu não me lembro, o Alessandro, pastor Alessandro, que é uma pessoa bem estudiosa, bastante inteligente, e o pastor José Luiz acaba que pegou esse pouco de coach também, né? Resumindo, gente, é uma família maravilhosa que eu realmente não gostaria que eles estivessem passando por isso, que não tivesse acontecido isso, mas pelo que eu vi hoje aqui a Sheisa falando, é uma história já antiga, né? Já vem lá de trás. E eles nunca postaram isso. Aí ela fala muita coisa. Ela fala realmente muita coisa nos vídeos. Eu vou estar gravando os stories delas e vou estar postando depois para vocês verem o que a Sheisa vem a falar. É uma pessoa muito realista, né? Dá para perceber que realmente ela fala o que vem, pronto, acabou e é aquilo, né? E a Célia Moisés amava demais ela. A última postagem do Instagram da irmã Célia Moisés foi com a Sheisa, lógico, a sua filha, né? Então, lógico que uma mãe vai amar. Mas é uma pessoa que estava ali do lado dela sempre, né? Sempre mesmo. A Sheisa até postou no dia que a Célia morreu, que ela tinha mandado alguns dias uma foto dela pequena nos braços da mãe dela. Então, é muito triste tudo isso, meus irmãos. A história é muito grande. Eu vou estar vendo se eu gravo alguns stories aqui e vou estar postando para vocês. Mas se não, é mais ou menos essa história aí, o porquê dessa separação. Já dá pra gente entender muitas outras coisas do que aconteceu por detrás aí, né? E parabéns ao pastor Carlos Moisés por ter feito essa boa ação. Porque a irmã Célia Moisés merecia sim. Porque todas as músicas do Voz da Verdade pode até não ter a voz dela, mas tem os dedos dela ali por detrás, né, nas gravações, nos pianos, nos seus teclados. Então, pastor Carlos Moisés, meus parabéns. Pastora Liliane, pastor Samuel, pastor Daniel, Dandinho, mais a Cris, que eu acompanho eles, e eles são excepcionais. Muito querido mesmo. Então, parabéns para vocês. Sheisa, fica com Deus. Estamos contigo. A Beth ama você. A Beth já deu todo o apoio. Falou que se você precisar, tá lá para te receber. E ao filho da Beth, né, o Paulo, e a Renata, que estão também de parabéns. Já tinha escutado já muitas outras histórias belas de vocês. Agora a família do pastor José Luiz, infelizmente, não só eu, mas como muitas outras pessoas já tinham escutado alguns rumores, né? Mas por fazer parte da história do Voz da Verdade, a gente não deixa de amar. A gente ama todo mundo. É isso aí, gente. A paz do Senhor e até mais.